Agora, vamos falar aqui na capital paulista, porque, gente, tá caindo o mundo lá fora agora. Em que região você tá? Você tem uma imagem da chuva? Manda pro nosso WhatsApp também, porque, olha, na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona Norte, tá tudo debaixo d'água. Nossa redação não para de receber mensagens dos telespectadores, até porque a Defesa Civil, ó, chegou um alerta. Cadê? Tá com seu celular aí, Toninho? Deixa eu mostrar o alerta para vocês. Toninho me mostrou, chegou no meu, mas eu já tirei o meu. No do Toninho ainda tá, ó. Chegou alerta severo da Defesa Civil. Esse amarelinho aqui, ó, o amarelinho. Se bem que eu vou mostrar todas as suas notificações do WhatsApp. Mas não tem problema, não tem nada, né, que te incrimine aqui, né, Toninho? Então, ó, alerta severo da Defesa Civil, muita chuva, muito vento, e não só em São Paulo, mas em todo o estado. A previsão é tensa para os próximos dias. A Camila Yunes vai trazer os detalhes pra gente. Camila, seu celular também chegou o alerta? Boa tarde. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno, boa tarde a todos. Chegou sim, viu, Márcia? A gente estava aqui na redação preparando a entrada aqui no tempo real e o celular de todo mundo vibrou para esse alerta severo, como já era o previsto mesmo aqui para a cidade de São Paulo. No estado, em outras áreas ali do sul paulista, do oeste, essa chuva já veio acontecendo ao longo do dia de hoje. Foi uma chuva forte em formato de pancada e agora a gente até vê pelas imagens da nossa câmera da Avenida Paulista que a chuva passou pelo menos aqui na Avenida Paulista. Essa característica da chuva da primavera. Lembrando que hoje começa a primavera aqui no hemisfério sul. Mas olha só as imagens de mais cedo. Foi uma chuva ali, uma pancada de cerca de 20 minutos, com rajadas de vento ali no Campo de Marte que chegaram a 98 km por hora, de acordo com a Defesa Civil. Então, essas rajadas de vento, essas pancadas de chuva já provocaram em todo o estado de São Paulo pelo menos 85 quedas de árvores. Até a última atualização da Defesa Civil, foram 18 quedas aqui na capital paulista. Então, foi uma chuva muito forte e muito rápida, como é mesmo que acontece durante a primavera. Tiveram alguns pontos de alagamentos pelas imagens que a gente recebeu aqui na Jovem Pan, em áreas ali de Santa Cecília, Faria Lima, região central e zona oeste da capital paulista. E, inclusive, quem falou a respeito dos alagamentos, que é um problema muito latente aqui da capital paulista, foi o prefeito Ricardo Nunes, né? Dizendo que onde não foram feitos os piscinões, devem acontecer alagamentos nesse ano de 2025. A gente tem um trechinho dessa fala dele, vamos acompanhar. O nível de alagamento na cidade já é muito menor e aonde alaga, ela retorna muito mais rápido. O nível de enchente já diminuiu bastante, mas a gente ainda tem. Vai ter chuva? Vai ter alagamento lá em Itaquera. Pois é, tá então o prefeito Ricardo Nunes falando dessa questão dos alagamentos, que é algo muito significativo aqui na cidade de São Paulo. E claro, né, Márcia, a gente vai monitorando. A expectativa é de que essa chuva aqui na cidade de São Paulo, a partir de amanhã, ela já diminua. Mas ainda amanhã a gente tem condição de precipitações, o dia fica bastante nublado, ainda tem muita instabilidade aqui em áreas do Sudeste. Inclusive, é essa a perspectiva para a primavera. Essa chuva, ela deve acontecer, né, de um volume um pouco maior do que a gente viu nos últimos anos. Então, essa é a perspectiva. Mas, pelo menos por agora, essa é uma pancada de chuva que não é o suficiente, por exemplo, para aumentar os níveis dos reservatórios, que esse também é um problema muito latente que a gente vem enfrentando, né, Márcia? Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Porque o sistema Cantareira nunca teve um mês tão ruim. Foi o menor volume de água em 10 anos, né? Então, que bom que tá chovendo para ver se melhora essa situação, né, Camila? Pois é, Márcia, só que até já trazendo um spoiler aí para a primavera, essa chuva volumosa, para conseguir trazer um bom índice dos reservatórios, só deve acontecer mesmo de forma mais regular a partir da segunda quinzena do mês de outubro, ali entre outubro e novembro. Até lá a gente tem essas pancadas isoladas que são muito fortes e elas dão até uma sensação de que é uma chuva volumosa, mas ela acaba não sendo o suficiente para encher os reservatórios. A gente, inclusive, tem alguns índices aqui dos reservatórios aqui da região metropolitana de São Paulo. E olha só, o Cantareira ele está operando com 29,3% da capacidade, o Alto Tietê com 25,4% e Guarapiranga com 47%. Então, é muito abaixo do que é a expectativa para esses reservatórios. Inclusive, a gente está então a arte mostrando, né, esses baixos índices dos reservatórios, e a gente lembra que a Sabesp decidiu aumentar o tempo de redução
do bombeamento de água nas casas aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, antes a gente tinha essa redução da pressão por um período de 8 horas durante a noite e agora foi ampliado para 10 horas, portanto, das 7 horas da noite até às 5 horas da manhã. E quem deu alguns detalhes, né, sobre a necessidade dessa redução da pressão foi o presidente da Arcesp, Tiago Mesquita Nunes. A gente também tem um trechinho da fala dele. Estamos acompanhando com muita atenção o nível dos reservatórios e principalmente as chuvas. Durante esse mês de setembro, nós praticamente não tivemos chuva. A média do mês de setembro é de mais ou menos 80 milímetros de chuva na região do Cantareiro e nós tivemos até hoje 0,2 milímetros. Além disso, nós identificamos que a população manteve o mesmo patamar de consumo que estava antes das medidas anunciadas. Nós temos a expectativa, e ainda falamos muito disso, que a população precisa reduzir o consumo de água. É importante que haja essa conscientização e isso não aconteceu nesse período. Então, foi necessário ampliar as restrições operacionais. Pois é, Márcia, Bruno, só uma última informação. Lembrando que essa frente fria está passando aqui pelo estado de São Paulo e na retaguarda vem uma massa de ar polar que vai fazer as temperaturas caírem. E, Bruno, antes de devolver para você, tem possibilidade de chuva aí também no Distrito Federal, em áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Uma chuva bem-vinda aí para a região centro-oeste que tem sofrido bastante também com o calor e a secura, né, Bruno? A gente fica de olho aqui, realmente está muito seco ainda, choveu em algumas regiões, mas ainda uma chuva isolada, diferentemente de São Paulo, que choveu muito e chove ainda nesse momento. Informações da Camila Yunes, que segue acompanhando nosso jornalismo aqui à disposição da população em São Paulo para orientá-los o melhor caminho. Final do expediente também, isso vai complicar e muito com árvores no meio do caminho, enfim. Toda essa articulação aí da Prefeitura de São Paulo já nas ruas para tentar ajudar o máximo a resolver esse enfrentamento em relação à forte chuva que está caindo em São Paulo.